Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Agradeço a você, minha audiência fiel de toda terça-feira às 8h30 da noite, está aqui comigo no canal 8.2. E hoje nós estamos com a presença dela, que é pré-candidata a deputada federal, doutora Fernanda Ariel. Seja muito bem-vinda. Como você está? Oi, gente. Boa noite, né? 8h30. Queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Me sinto muito feliz, Letícia, com o convite e muito feliz também com a audiência de todos vocês. Sejam bem-vindos aí ao nosso bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser uma noite agradável. Vai sim. Olha, em primeiro momento, eu já quero deixar aqui um grande abraço a todos os municípios que estão nos assistindo. Aqui nós estamos falando com todo o estado do Amazonas, né? Então, um grande abraço a todos os municípios que sempre deixam aí seu like, seus comentários no YouTube também, da Rede Onda Digital e do Portal Convergente. E olha, Fernanda, fico muito feliz, né, que você está aqui conosco. Estou acompanhando o trabalho de todos os pré-candidatos. E de antemão, uma coisa que é muito importante a gente falar é que o seu nome ele já foi ventilado em outros momentos para participar do processo eleitoral. E esse ano você se colocou à disposição. Então eu quero saber o que te motivou a de fato participar deste pleito eleitoral. Letícia, na verdade, eu costumo dizer que eu me preparei para esse momento durante toda a minha vida. Meu pai entrou na política, eu tinha 10 anos, na verdade, quando ele se candidatou. Porque dentro do processo nós vivemos ele desde que eu nasci. E aí, na primeira eleição foi em 2004, para vereador, não foi exitosa. Em 2006 foi a primeira campanha que ele venceu, foi deputado estadual. E eu comecei aos poucos participando. Ali na primeira eleição, participando como cabo eleitoral, iniciando, sabe? Eu tinha 10 anos, era uma menina, mas eu queria estar presente naquele momento. Sempre tive uma relação muito próxima ao meu pai. Quem me criou foi o meu pai. Então, de uma maneira ou outra, eu estava presente ali naquele momento. E aí participei como cabo eleitoral. Já num segundo momento, na outra eleição, 4 anos depois, eu já estava ali adolescente, falei, por que não assumir a juventude? Sim. Sempre tive uma facilidade muito grande de comunicação, a própria pessoa, né? Uma jovem unindo os jovens para que a gente pudesse fazer um movimento. E aí, nessa eleição, já assumi ali a coordenação da juventude e posteriormente, assumi a presidência nacional da juventude do meu partido, como foi dito. Na última eleição, 4 anos atrás, eu fui convidada para ser candidata a deputada federal pelo Avante, pelo fato, né, de ocupar o cargo de presidente nacional. Mas naquele momento, Letícia, eu não estava preparada. Eu acredito que muitas coisas na minha vida aconteceram para que hoje eu estivesse preparada para viver o que eu vivo hoje. Sim. Eu acredito que a maturidade ao longo dos anos também me favoreceu, eu casei, eu virei mãe. E sempre estive aí atuando na juventude, mas, por exemplo, 4 anos atrás eu ainda estava me formando. E o curso de medicina, ele exige muito da gente. Ele exigia meu tempo integral. E quando fui convidada, eu falei, olha, eu agradeço o convite, agradeço a confiança, mas eu não acho que eu tenho qualidades o suficientes para agregar a população do meu estado. Eu sou uma pessoa que tudo que eu me envolvo, tudo que eu faço na minha vida, eu estudo muito, eu busco dar o meu melhor para que as pessoas recebam o meu melhor. E eu falei assim, a faculdade de medicina é literalmente uma escola, porque assim, eu não estudo só ali doenças, eu estudo a legislação do SUS, eu estudo as leis que todas as pessoas precisavam conhecer para saber quais são os seus direitos, os seus deveres. E essa foi a melhor escola que eu poderia ter, sem dúvidas, foi a melhor escola que eu poderia ter estudado, tanto para a vida pública quanto para como uma cidadã. Porque independente de estar inserida ou não, eu, como médica, tenho como ter uma voz diferente. Eu, como médica, conheço o sistema de saúde. Eu conheço o que acontece dentro dos hospitais. Eu costumo dizer que ninguém me conta o que acontece lá. Eu vivi essa realidade. Hoje, eu continuo estudando, porque o médico ele nunca para de estudar. Eu faço uma especialidade em psiquiatria. Uma das causas também que me motiva, hoje nós temos a saúde mental do nosso estado muito deficitária, na verdade do estado não, mundialmente. Sim. O pós-pandemia afetou muito as pessoas. Hoje nós temos pessoas assim, muito mais ansiosas, muito mais depressivas, com transtornos mentais, que muitas vezes são silenciados, porque em outro momento as pessoas taxavam os transtornos como frescura, como isso
Então, assim, com toda certeza, uma das coisas que mais me fez querer hoje botar o meu nome à disposição, hoje eu já não sou mais pré-candidata, eu sou candidata, é justamente lutar pela saúde do meu estado. Eu vejo muitas frentes no nosso parlamento estadual, no parlamento federal, no próprio parlamento municipal, mas eu não vejo ninguém lutando pela saúde do jeito que precisa ser enfrentado os problemas. Porque eu acredito que a gente precisa ter voz, a gente precisa ouvir. A política é sobre isso. O conhecimento técnico ele é importante, mas é sobre ouvir e estar perto da população. E eu não vejo uma defesa do jeito que precisava ser, com a força que precisava ser imposta. E é por isso, Letícia, que eu decidi ser pré-candidata, eu me preparei através dos estudos, através da própria vida pública, para viver o momento que eu vivo hoje. E hoje eu me sinto pronta, me sinto com qualidades o suficiente para agregar ao Parlamento Federal do meu estado. E se Deus assim permitir e eu for eleita, é o que eu pretendo fazer, lutar pela saúde. Olha, é um ponto muito importante que a gente tem que colocar aqui e pontuar também, é que aqui é uma oportunidade da gente apresentar, né, você para a nossa audiência e trazer pontos que muitas vezes podem ser considerados sensíveis, mas de acordo com o seu ponto de vista. Um deles é a questão da própria elegibilidade das mulheres. Dados do IBGE e também do próprio TRE apresentam que no ano passado, quando houve a questão da participação do processo eleitoral municipal, 16% das candidatas à prefeitura foram mulheres. Nos interiores, contando, né, o estado do Amazonas como um todo. E dentro dessa situação, nós tivemos um número pouquíssimo dentre aquelas que foram de fato eleitas. E dentro dessa situação, você também representa a questão do número de jovens, né, que participam desse processo eleitoral, e o número de jovens que também são eleitos é muito pequeno. Então eu quero entender, por exemplo, como tu pretende enfrentar, principalmente quando a gente fala sobre a questão. Muitas pessoas colocam a questão da velha política, da nova política, da associação da experiência ou da falta da experiência. Como é que tu pretende enfrentar esses desafios agora como candidata? Letícia, são duas pautas muito importantes, a questão tanto da mulher quanto da juventude. Nós temos um cenário municipal onde menos de 10% do parlamento é ocupado por mulheres. Sim. São quatro mulheres. No parlamento estadual, 5. E federal, se eu não me engano, são 92 ou 93 mulheres no número de 513. Sim. Então, assim, não dá 20%. A gente tem um desafio muito grande. E aí muitas pessoas falam assim, é falta de coragem das mulheres? Não. É muito simples, é falta de incentivo. Eu sempre estive à frente da juventude, mas eu também sempre ali ocupei um lugar com as mulheres durante a eleição, de todos esses processos eleitorais que nós vivemos. E é unânime a conversa com Ariel. Eu não quero, tu sabe que não é a mesma coisa, o investimento não é igual, a atenção não é igual. Para uma mulher ser recebida, por exemplo, por um candidato majoritário, é muito difícil. E eu consigo entender a dificuldade delas, tanto que eu sempre conversei, incentivei. A própria, vou citar um exemplo aqui de uma pessoa que para mim ela é muito influente, é uma pessoa muito forte, a Kayla Karim. E quando que foi nessa eleição, eu perguntei, e aí, Kayla? Até o momento ela não vinha. E ela assim, ai, mana, de novo, todas as vezes, tu sabe como é que é. E se pra Kayla, que é uma pessoa que é influente, que é conhecida, eu falo que com certeza muitas das pessoas sabem. Imagina, sabe, pra quem tem ali um trabalho comunitário no seu bairro, que faz o bem, que é enxergada, mas, sabe, quando chega no momento de dar a oportunidade, a gente sabe que não é a mesma coisa. Sim. Ainda hoje, na teoria é muito fácil falar, porque pode até parecer que esse assunto de mulher, de jovem, é frescura, é besteira. Não, todo mundo não tem. Não temos as mesmas oportunidades, não temos o mesmo olhar, não temos a mesma credibilidade, porque para uma mulher ser respeitada, para uma mulher ter voz, para uma mulher ter que seja 20 segundos de aparição em qualquer lugar, é mais difícil, Letícia. Sim. Até a questão, por exemplo, a gente falou aqui um pouco antes, a mulher, eu tenho uma filha. Já teve várias vezes que eu tive que levar minha filha para uma reunião e a minha filha começar a chorar.
Porque é isso, a mulher, além de tudo, ainda tem isso. Então, os desafios são muito grandes. E o que a gente precisava era de mais incentivos, era de mais mulheres. O que eu costumo dizer é que nós, mulheres, enquanto maioria da população, enquanto maioria de votantes, a gente precisava olhar com mais carinho umas para as outras. Porque a partir do momento que nós, mulheres, entendemos a força que nós temos juntas, não tem quem nos pare. O problema é que o que eu ainda vejo que existe, não só a questão de sexo, de homem contra mulher, mas é a própria questão de mulheres com mulheres. Sim. E o que normalmente eu tento reforçar é que mulheres, nós precisamos nos unir, nós precisamos somar as nossas forças, porque juntas nós podemos tanto. O problema é que ainda existe muito isso. O jovem, o que acontece? Durante todo esse meu período de pré-candidatura, a minha mensagem foi exatamente: o jovem ainda continua vendo a política como algo muito distante. Eu costumo até dar o exemplo que muita gente tem na cabeça que a política é aquele monte de homem dentro de, ali na TV, né, que as pessoas acompanham, dentro de um plenário discutindo, e a política não é isso. A política é o nosso dia a dia, porque a não ser que as pessoas vivam dentro de uma bolha, a política é o asfalto da rua, a política é a iluminação pública, a política é a saúde que chega dentro dos hospitais, dentro das unidades básicas de saúde, mas é a saúde que falta também. É a educação que chega nas escolas, mas é a educação que falta também. Então a gente precisa levar essa mensagem, sabe? De que a política é tudo que a gente vive. Não adianta a gente querer fugir desse processo, porque ele reflete nos serviços públicos que são oferecidos pra gente, pra nossa família. E eu falo disso, mas o que mais me preocupa dentro desse processo todo, principalmente pra juventude, é a questão da educação. Hoje, Letícia, um dado que eu preciso falar aqui é que nós, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, hoje o Amazonas ocupa o último lugar. Como que os nossos jovens estão saindo do ensino médio? Os nossos jovens saem sem nenhuma esperança de um futuro melhor, sem nenhuma qualificação técnica, sem nenhuma perspectiva. Então, assim, isso é uma questão que também influencia na questão política. Porque tu imagina, existe o parlamento jovem. Eu conheci, inclusive, muitas pessoas, o próprio Bruno que estava aqui, dessa questão do parlamento jovens, é a inserção de jovens da rede estadual dentro da Casa Legislativa do Estado. E isso é uma coisa tão legal. Eu lembro que quando o meu pai, Davi Almeida, ele era deputado, eu pude ter um contato com esses meninos, sabe? E eu via neles ali uma esperança, eu via neles uma vontade. Todos eles, na época, eu acho que eles tinham ali por volta de 14 anos, tinham a intenção: não, eu quero ser igual o Davi, eu quero ser igual o fulano, eu quero ser... E hoje eu já nem vejo mais esses meninos no meio, porque acabou ali, não tem mais nada. Não tem nada que incentive, não tem nada que atraia. E hoje a gente tem um mundo que a rede social está aqui, e aí vai e leva um menino para uma escola que não tem a mínima estrutura, não tem um mínimo serviço que ande junto com a tecnologia, porque hoje a gente pode fazer isso através da educação, através da inteligência artificial, unir isso à qualificação técnica para esses jovens, para esses adolescentes, mas ninguém está se importando com isso. Sim. Então, hoje a gente tem esse desafio que tanto para os jovens quanto para as mulheres de fazer o que a gente precisa agora é unir nossas forças, o que eu vejo, na minha opinião, é unir nossas forças em prol de uma sociedade que precisa ser melhor representada em número de mulheres, em número de jovens, mas o que a gente precisa, acima de tudo, é de coragem. E eu estou aqui hoje para tentar, o máximo que eu posso, usar minha voz para motivar você, mulher, você, jovem, que a gente pode sim fazer a diferença. Eu sei que é difícil, mas as grandes mudanças, elas começam com pequenas mudanças. Então, que a gente vá mudando de pouquinho em pouquinho, até que a gente possa realmente ocupar os lugares que nós merecemos e podemos ocupar. Olha, Fernanda, um ponto muito importante que nós temos que colocar aqui também, que você mesma citou em relação a Kayla Karim,
que nós iríamos falar posteriormente, mas antes de entrarmos no quadro das cartas, é que nós precisamos pontuar situações de como está, né, a situação do Avante hoje. E eu vou te perguntar isso porque você é uma das lideranças, sim, né? Sim. Você tem uma posição de muita relevância dentro do partido. E quando eu trago isso, é de uma forma muito informativa, realmente, para o nosso público. No início do ano, houve ainda, né, uma união entre o senador Omar Aziz com o Avante e com a imagem específica do seu pai, Davi Almeida, enquanto prefeito. E você, inclusive, foi um nome citado para ser a vice, né, naquela chapa. E após isso, nós estamos percebendo que houve uma movimentação, houve, na verdade, a quebra, né, daquela até então união. Porém, ainda tem muitos participantes desse processo eleitoral que estão filiados no partido dele, mas hoje se encontram no arco de aliança do Avante. Como é que está sendo essas tratativas? O senador Eduardo Braga, inclusive, fez uma declaração pública onde ele estaria ali intermediando, né, uma conversa entre o senador Omar Aziz com o Avante na figura do seu pai. Nós gostaríamos de saber, hoje, como é que está essa tratativa? Porque nós estamos vendo em vários outros partidos a questão da desunião ou então da relação realmente de um embate muito grande interno, e nós gostaríamos de saber a situação do Avante. Olha, Letícia, o Avante, a gente costuma dizer que o nosso partido, ele é um partido que ele respeita todas as pessoas e todas as suas decisões. Que nós temos vários alinhamentos, nós temos pensamentos, mas questões ideológicas nunca podem ficar acima das necessidades da população, questões ideológicas nunca podem ficar contra a população. Exatamente, nós temos muita aliança com amigos do MDB, o próprio vereador Raulzinho, PSD, nós temos lá o Jander Lobato, e essas conversas, no início do ano nós tínhamos ali uma tratativa, realmente fui até cogitada, né, a ser era candidata a vice-governadora do Omar Aziz, e infelizmente por algumas divergências de alinhamentos, nós cruzamos caminhos diferentes, mas nós temos uma relação muito boa de amizade, de longos anos. Inclusive na eleição passada e na eleição retrasada, caminhamos juntos também. Então, eu acredito que a política ela deveria ser feita por aí. Apesar de termos partidos diferentes, nós temos pessoas por trás de tudo isso. Nós temos amizades construídas ao longo de muitos anos, que independente de qual seja a decisão política, as pessoas existem por trás disso. Hoje nós temos uma relação boa com o senador Eduardo Braga, tenho muita gratidão, inclusive, em relação ao senador Eduardo Braga por tudo que foi feito em parceria junto à Prefeitura de Manaus. O senador Eduardo Braga é um parceiro nosso de muitos anos, e eu creio que continuará sendo, independente do partido, independente de coligação, nós continuaremos, porque eu acredito que a política ela precisava disso, sabe? Do respeito, independente de tudo. Eu acredito que o respeito entre os partidos, entre as pessoas, ele deveria estar acima de qualquer coisa, mas infelizmente não é isso que a gente vê. O que a gente vê, infelizmente, é um cenário sendo construído em cima de polêmicas, em cima de acusações que misteriosamente aparecem somente durante o período eleitoral, mas em relação à nossa conversa com Eduardo Braga, Omar Aziz, seguimos caminhos diferentes, mas todos muito bem, todos muito resolvidos, e eu tenho certeza que será assim até o fim da eleição. Perfeito. E agora nós vamos entrar no quadro mais querido, esperado e alguns acreditam ser o mais polêmico também do debate político, que é o nosso jogo das cartas. Olha, eu vou te convidar a tirar sua primeira carta, e aí eu te peço que mostre aqui para a nossa câmera, para a gente poder, né, mostrar quem foi o player escolhido. Tá. Ai, gostei. Joana. Joana Dark, olha. A Joana Dark, ela é deputada estadual e está como pré-candidata até o momento a deputada federal. E o nome dela vem pairando, né, como um nome possível para ser vice-candidata, vice-governadora também do governador Roberto Cidade. Então, dentro dessa situação, até o momento vocês estão, né, em lados opostos e tudo mais, com a relação do partido, mas nós gostaríamos de saber qual a sua opinião em relação, primeiro, ao mandato dela como deputada estadual e também a participação dela nesse processo eleitoral. Olha,
eu acompanho a Joana há muito tempo, viu? Sim. Eu tenho uma admiração muito grande pela Joana Dark. A Joana foi vereadora e aí saiu ali, foi para deputada estadual. Salvo engano, foi a segunda mais votada. E isso me deixa muito feliz, de saber que a Joana ela tem uma causa muito consolidada, que ela dá voz, que ela defende. E é uma inspiração para mim também, porque, como eu falei, a causa da Joana é muito nobre, é muito linda, e ela se consolidou ali na causa dela, e é isso que eu também busco fazer na minha. O Aldenor, que é o esposo da Joana, ele é nosso primo, nosso Sim. parente, e aí eu encontrei com a Joana no corredor, tinha acabado de ser anunciada como candidata. Sim. Como pré-candidata federal. E eu lembro da Joana falar assim, Ariel, para a mulher o desafio é muito grande, mas siga firme e eu estarei aqui torcendo por você. E até então ela nem era candidata. Então, essa energia, essa vontade, essa força que eu quero e queria encontrar em todas as mulheres nesse meio político. A Joana, a gente já não estava, né, alinhada, ela é de um outro grupo político, mas mesmo assim ela me encontrou, me fortaleceu enquanto mulher, enquanto candidata. E eu acredito que se mais mulheres fossem assim, nós estaríamos ocupando lugares ainda maiores. Torço pela Joana, não sei realmente como é que andam aí as tratativas, mas acredito sim que ela seria um excelente nome. A Joana é uma mulher de muita força, de muita coragem, viu? Porque para fazer o trabalho que ela faz, ela precisa ter muita coragem. Eu até vejo alguns vídeos da Joana e falo, meu Deus, eu quero também poder ser essa força e tô sempre na torcida pela Joana Dark. É uma pessoa que eu admiro demais. Perfeito. Próxima carta. Alessandra Campelo. Alessandra Campelo também é deputada estadual e está no momento como candidata já a vice-governadora na chapa com Omar Aziz. E dentro dessa situação, nós queremos saber primeiro como você avalia, né, o mandato dela como deputada estadual e como é que você viu essa inserção também dela como um nome citado para ser um nome composto com Omar Aziz. Olha, a Alessandra Campelo eu já não tenho tantas histórias, tanta aproximação Sim. quanto a Joana, mas, mais uma vez eu falo, eu nunca vou abrir a boca para falar de uma mulher que dá a cara, que se propõe a estar defendendo o direito de outras mulheres, independente do direito de todos. A Alessandra Campelo é alguém que eu realmente não tenho muita proximidade, não acompanho muito, sei um pouco da luta dela, né, na causa da violência contra as mulheres, o pouco que acompanho. Também para mim ficou um pouco confuso o posicionamento da Alessandra, que até pouco tempo atrás era do grupo do Roberto Cidade, atacava firmemente ali a prefeitura de Manaus, atacava e aí de um momento para o outro já foi para o grupo do Omar. Então realmente é algo para mim que ficou um pouco confuso. Acho que o que eu tenho para falar da Alessandra é só isso. Eu fico feliz que ela tenha sido indicada como por ocupar uma mulher, ocupar um cargo, né? Na verdade, eu cheguei até a ver algumas coisas de que ela não estaria 100% confirmada, mas para mim, hoje, no cenário político, para mim, ela só gerou uma confusão em relação a posicionamento. Um ponto muito importante que nós temos que colocar aqui também é que dia 4 agora de agosto vai ter a convenção, né, do PL, do União Progressista. Quando eu falo União Progressista é pela questão da federação, né, da coligação. Mas essa convenção ela é muito importante porque todos os demais candidatos, inclusive o seu pai, que já confirmaram a sua chapa, tem como mulheres, né, como vice. Então, estamos no aguardo para ver quem será o escolhido de fato do Roberto Cidade. Até o momento ventila a questão do nome de Serafim Corrêa. E também temos o aguardo da escolha da pré-candidata Maria do Carmo. Sim. Então, estou situando isso apenas para a questão dos da nossa audiência querida que está aqui nos acompanhando. E agora eu te convido a tirar sua última carta. Tá. Temos o Sargento Salazar. O Sargento Salazar, ele também já está como pré-candidato a deputado federal, né? Então, nesse momento, vocês andam em caminhos opostos e ele também tece duras críticas à questão da gestão do seu pai, do governo. Na verdade, ele tem essa situação como oposição
da máquina pública como um todo, independente de qual seja. Nessa situação, ele também é pré-candidato a deputado federal. Como é que você vê essa disputa eleitoral com ele, né? Quando eu falo disputa, eu trago apenas a questão eleitoral aqui. Sim. Como você avalia ele enquanto vereador também? Assim, eu acompanho pouco o Sargento Salazar, reconheço a sua autoridade, né? Um vereador da cidade de Manaus, e toda autoridade precisa ser reconhecida. Eu acompanho, o que eu acompanho é um vídeo ou outro que sempre aparece, né? Ele tem grandes números nas redes sociais. Como vereador da cidade de Manaus, eu vi pouquíssimas... Acompanho ali, vez ou outra, né, as sessões, eu realmente vi pouquíssimas participações dele ali em tribuna. Então, enquanto vereador, eu não tenho muito o que qualificar, porque o que eu acompanho é enquanto plenária, sabe? Enquanto Sim. Câmara Municipal de Manaus. Porque eu acho que o trabalho que ele faz é um trabalho mais de redes sociais, e aí essa parte eu já não acompanho. Mas assim como ele também é candidato a deputado federal, eu desejo sucesso, espero que ele, se assim chegar também lá na Câmara Federal, ele consiga lutar pelo Brasil, lutar pelo Amazonas e consiga usar a voz dele para que a gente possa realmente alcançar coisas boas. Perfeito. Olha, agora falando sobre a questão da política como um todo, o seu cargo, caso você venha galgá-lo, né, venha alcançá-lo de fato, ele é um cargo que tem aí um foco também nacional. Você vai trabalhar por pautas que, com certeza, enquanto bancada federal aqui do estado do Amazonas, vai nos impactar, mas nacionalmente também. Então, dentro dessa situação, nós queremos primeiramente saber sobre como você está vendo a questão da BR-319. O presidente Lula esteve em Manaus, né? Foi um momento em que ele fez afirmações que a BR-319 sairia, e nós gostaríamos de saber como é que você vê essa situação. Você acredita que vai sair enquanto um momento que você realmente consiga alcançar o cargo de deputada federal? Como você pretende lutar pela BR-319 e qual a importância que você vê dela? Letícia, quando eu decidi, vou ser candidata a deputada federal, acredito que depois da BR, na verdade eu acho que Zona Franca e BR-319 são aí os principais focos de um deputado federal pelo Amazonas. E aí a primeira coisa que eu fiz foi exatamente, fui de carro pela BR-319 até o Maitá. Na verdade, eu cheguei até ali quase no Pará, Sim. em Sucunduri, que é o último município que finaliza no Amazonas antes do Pará. E assim, a BR-319, ela já existe, ela já está lá. As pessoas já estão vivendo ali naquele lugar. E eu sei que existem muitas questões ambientais, das terras que precisam ser preservadas, mas assim, Letícia, as pessoas precisam conhecer a realidade que já existe, a realidade do Amazonas, porque existem pessoas que acham que aqui não existe nem civilização. Existem pessoas que moram no sudeste do país que acham que o Amazonas, que a gente anda em cima de onça. E essa é uma realidade. O problema é que as pessoas não vêm aqui para perto, não sabem a realidade de quem vive aqui, das pessoas que não têm acesso à educação, das pessoas que não têm acesso à saúde e que já vivem ali. E que essas pessoas precisam de melhores condições. Tu imagina, Letícia, em Humaitá fica a mais de 1.000 quilômetros aqui de Manaus, e o caminho que tem é via estrada. Tu sabia que Humaitá, referência de saúde de Humaitá, é Manaus? Simplesmente. E como é que as pessoas vão chegar em Manaus? Porque eu estive em Humaitá tem acho que mais ou menos 2 meses, que foi quando eu fui pela BR-319. E na noite que eu fui, 2 pessoas morreram porque a UTI aérea não chegou. Sim. E aí tu imagina, a UTI não chegou, aí a pessoa vai de carro. Como que a pessoa vai chegar? Não chega. As condições, a gente consegue viajar ali, eu sei de várias pessoas que têm, inclusive, o meio de transporte totalmente acabado por conta das vias, e eu acredito que a gente precisa disso. Eu não tenho como deixar de citar aqui a luta do senador Eduardo Braga, do senador Omar Aziz, e é por isso que eu acho que sim, a gente precisa dos dois lá em Brasília para defender nossos direitos, porque eles fazem isso com muito êxito. Eu acredito que a gente precisa desses 2 senadores lá para que eles continuem lutando pela BR-319, assim como eu, se Deus assim permitir, deputada federal, porque a gente precisa levar para essas pessoas, levar para conhecimento de todas essas instituições, dessas ONGs, que a estrada ela já está lá.
As pessoas já vivem lá, não são lugares inabitados. A gente já tem a Zona Franca de Manaus que mantém a nossa preservação, mantém a nossa floresta preservada. Nós vivemos para fazer preservação, mas nós precisamos de desenvolvimento também. Nós temos uma das logísticas mais dificultosas do Brasil. Nós vivemos em um estado que é o maior geograficamente do Brasil. Às vezes padecemos de muitos serviços que poderiam ser muito melhores, muito mais baratos, pela falta da pavimentação da BR-319. Então, com toda certeza, eu pretendo lutar para que a gente possa continuar, né? Eu acredito sim. Assim como o que eu vi, Letícia, no olhar das pessoas, que eles ainda acreditam, eles ainda têm a esperança. E eu quero que essas pessoas continuem acreditando para que a gente possa, de fato, levar o desenvolvimento para todo o estado do Amazonas. E que o estado do Amazonas não seja mais separado por uma BR, mas que ele seja unido para que a gente possa ter as mesmas condições de chegar a outros lugares como os demais lugares do Brasil. Então, quero muito ser uma das forças que vai lutar em prol da BR-319, ao lado dos 7 outros deputados, ao lado dos nossos senadores, e é isso, quero muito poder contribuir para que a realidade que já acontece, a gente consiga levar para que as pessoas tentem entender. Olha, o nosso tempo ele vai esgotando, mas não posso sair daqui sem fazer 2 questionamentos que o nosso público ainda se encontra em muita dúvida. A primeira é em relação que nacionalmente nós estamos vivendo um fenômeno que todos os cientistas políticos apontam, que é a questão da extremidade ideológica, né? Sim. E nós vivemos um momento muito complicado em relação a isso, com a extrema-direita, a extrema-esquerda, e é observado mais do que nunca a possibilidade de uma eleição extremamente polarizada. Então nós queremos saber, hoje, como o Avante de fato se identifica. Nós sabemos que muitas pessoas pairam aquele comentário que é uma esquerda, outras que é uma direita, se fala do centro. Nós queremos entender qual a situação ideológica do Avante. O Avante hoje ele é um partido de centro-direita. Isso é muito claro. Dentro dos nossos posicionamentos políticos, em relação a votações, enfim. Hoje nós temos um candidato à presidência, que é o doutor Augusto Cury. Eu acredito, Letícia, que infelizmente esse cenário de polarização é um cenário extremamente triste, eu posso dizer assim. Porque são famílias que foram destruídas, são amizades de anos que ninguém mais troca. E eu sei que existe, né, até aquele ditado, política, religião e futebol a gente não discute. Mas não é a questão de discutir literalmente. É da gente sentar e poder ter uma conversa, mesmo com pensamentos diferentes. Ah, tu é de direita, eu sou de esquerda, ou vice-versa. Vamos conversar? Vamos conversar, me explica o teu. E não da gente tentar impor, porque eu acredito que esse é o problema. Quando a gente tenta impor para alguém aquilo que a gente acredita. E como eu falei, acho que até no início da entrevista, enquanto ideologia política for levada acima dos interesses do bem comum, o Brasil vai continuar sendo prejudicado. Porque o que acontece? Muitas vezes o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, era duramente criticado por receber investimentos do governo federal. Como é que a gente vai recusar a construção de milhares de conjuntos habitacionais por conta de questões ideológicas? Quem fica sem a casa, quem fica sem a habitação digna, não é eu, não é o Davi, não é o Bolsonaro ou o Lula. Quem fica são as pessoas que estão morando em situações de risco ali na frente dos igarapés. Então as pessoas precisam, esse é um clamor que a gente tem levado, sabe? Pelo Brasil, como com Augusto Cury, que, na verdade, essa é uma das principais bandeiras dele. Não sei se vocês sabem, mas o doutor Augusto Cury é candidato à presidência do Brasil, um médico, psiquiatra, o maior best-seller, inclusive, dos últimos anos aqui do Brasil, porque eu acredito que a gente precisa da convergência. A gente precisa entender, ele fez uma analogia muito boa quando ele veio aqui, que com o rio, a gente está aqui, ó, a gente tem um rio só, tem vários barcos. Tem vários barcos, o partido X, o partido Y, mas nós estamos num rio só. E esse rio é o Brasil. E enquanto os barcos estiverem fazendo assim, a gente nunca vai conseguir navegar. E a gente precisa, as políticas públicas, quando são realmente boas para a população, elas levam a população para frente, elas melhoram os índices de educação, os índices de saúde. Então que a gente pare
de olhar para a ideologia política. Ideologia política não traz educação de qualidade, não traz moradia de qualidade, não traz infraestrutura de qualidade. Se alguém quer investir em Manaus e no Amazonas, nós vamos receber. Se alguém quer investir, nós vamos aceitar. Porque quem sofre, quem padece pela falta de serviços, quando ideologias políticas são colocadas acima de tudo, é o povo. E quem nos elege é o povo. Então a gente precisa trabalhar para a população. Perfeitamente. E agora, finalizando o nosso programa, eu quero te perguntar o que significa para você representar o estado do Amazonas, caso eleita a deputada federal? Olha, Letícia, essa é uma responsabilidade que eu já não tenho dormido há alguns dias. E eu acredito que tudo parte daí. Porque quando alguma coisa que vai impactar a vida de outras pessoas, ela não te move, eu acredito que você não está querendo ocupar o lugar correto. Sim. Porque serão milhares de pessoas. Um deputado federal, ele tem ali cerca de 100 milhões de reais em emendas parlamentares para transformar a vida de muitas pessoas. E se esse nervosismo e essa vontade de fazer, ela não te toca, então é porque realmente você não está tentando ocupar o lugar errado. Eu me sinto em um lugar de uma responsabilidade muito grande, mas eu me sinto também muito preparada para viver isso. Eu sou uma jovem, uma sonhadora, com muita vontade de fazer diferente do que já vem sido feito. Uma jovem que acredita que a partir do que eu acredito, eu posso sim transformar o mundo. Apesar de não vou transformar sozinha, mas eu posso, sabe, construir um time, reunir pessoas que acreditem também, para que a gente possa fazer a diferença no nosso estado, no nosso país, que a gente pode fazer mais e diferente. Esse sentimento que habita em mim é um sentimento, sobretudo também, de orgulho, porque se Deus assim permitir, eu for eleita deputada federal, eu vou ser uma mulher, uma mãe, uma médica que estará em Brasília, representando um povo que não deixa de acreditar, um povo que tem esperança em dias melhores, um povo que acredita em mim e que, se Deus assim permitir, eu não irei decepcioná-los. Muito obrigada pela sua participação e muito obrigada a você, nossa audiência fiel, por toda terça-feira estar aqui conosco no Debate Político, às 8h30 da noite no canal 8.2. Gostaria de avisar você também que nós estamos disponíveis no YouTube, tanto do Convergente quanto da Rede Onda Digital. E não se esqueçam, educação é poder. Pesquisem sobre os candidatos que vocês estão dispostos a votar. Um grande abraço e até a próxima!